Shalom, shalom, a paz do Eterno seja com todos. Eu aqui, Pastor Cravo, eu sou um dos criadores do Instituto Bíblico TEAR. Hoje nós vamos bater um papo, nós vamos falar de uma das doutrinas mais fundamentais do cristianismo que se tem notícia, mas ela também é a mais difícil de se compreender. É a respeito da Trindade. Talvez você já tenha ouvido falar que os cristãos creem em um só Deus, mas também em três pessoas. Então, como que isso afeta a vida do crente, você tendo fé em um só Deus, mas ao mesmo tempo você se relacionando com três pessoas? É disso que se trata. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel, nós pedimos a Tua bênção para a ministração desta exposição, para que ela venha trazer aperfeiçoamento e edificação para aqueles que nos assistirem. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você vai ver nesse nosso bate-papo, nessa nossa exposição, que a palavra Trindade, ela não aparece expressamente na Bíblia. Ela está espalhada por toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Então, ela é uma ideia, ela é uma coisa difusa, ela está espalhada por toda a Bíblia. Então, você não tem um nome específico, mas você pode, inclusive, denominar. E assim foi feito no século II, quando foi criado o termo Trindade por Tertuliano de Cartago. Existem alguns versículos que são fundamentais para a doutrina cristã, que traduzem essa ideia, traduzem bem essa ideia. Existem outros, inúmeros, mas esses três versículos traduzem bem essa ideia. Deuteronômio 6,4, que fala sobre: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mateus 28,19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Gênesis 1,26, façamos o homem à nossa imagem como a nossa semelhança. Também tem João, no capítulo 1, de 1 a 3, e no versículo 14, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus. E Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, onde o Espírito Santo é colocado ali como o próprio Deus e, ao mesmo tempo, o próprio Deus também é mencionado na mesma oportunidade. Desmistificando a Trindade. Na verdade, é uma ideia difusa, como nós dissemos, é uma ideia espalhada por toda a Bíblia. Então, na verdade, Deus é um em essência, mas Ele se apresenta como três pessoas. Então, Deus é um em essência, e essa essência se revela em três pessoas, no Filho e no Espírito Santo. Na verdade, existe uma forma de trabalhar deles. O Pai é um só. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Jesus de Nazaré é o Verbo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, tudo foi feito por Ele, para Ele e com Ele. Então, essência é aquilo que dá identidade, é o núcleo de uma determinada coisa. Então, nós temos a essência, aquilo que define Deus, se é que Deus pode ser definido. Obviamente que não, mas nós temos a essência do Pai na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo.
Então nós temos vários testemunhos que falam a esse respeito. Nós temos Atanásio, o credo de Atanásio de Nicéia, e também existiram uma série de heresias, ou seja, heresia é um ensino errado, e ficaram conhecidas no meio da teologia como modalismo, o triteísmo e o subordinacionismo. Então, são nomes até um pouco difíceis de você pronunciar, mas simplesmente o desvio é fácil de você identificar. E por que isso é importante? O que isso tem a ver com o seu dia a dia? Tudo. Por quê? Porque existem ensinos errados, existem doutrinas heréticas que estão sendo apresentadas, estão abusando da boa-fé das pessoas, para que as pessoas, na hora da sua prática, o que acontece? Não acontece. Esse é o problema. Você fica simplesmente desamparado, porque não há uma resposta do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Então, essa é a importância. E nós vamos ver, por exemplo, que existem determinadas coisas onde são essenciais. Esse conhecimento é essencial na nossa prática. É isso que nós vamos ver mais adiante. Então agora vamos às aplicações práticas. Como que a Trindade, como que o crente ele vai interagir com a Trindade, quando ele vai se relacionar com a Trindade na oração, como ele vai se interagir com os outros cristãos de acordo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, um modelo de relacionamento cristão, e como cada pessoa da Trindade atua na nossa salvação. Lembrando que salvação é você ter um relacionamento sério com Deus, você recebendo de Deus tudo aquilo que Ele tem para te dar, independentemente se você vai gostar ou não. Então, um relacionamento sério com Deus, com compromisso, você ter compromisso com Deus. Vamos lá, a Trindade ela vai impactar na nossa oração. Eu gostaria de enfatizar aqui que quando eu falo Trindade, eu estou falando da triunidade. Então, entenda a triunidade, a unidade de três. Mais tarde eu falo um pouco a esse respeito, tá bom? Então vamos lá, você pega o texto de Filipenses 4:6. Então, na nossa oração, você vai invocar o nome do Eterno, nosso Pai Celestial, o nome de Deus, através do Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que pedidos ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Então, quando você vai orar, você sempre ora em o nome dEle, pelo sacrifício dEle. Então, tem aqui um versículo em Filipenses 4, versículos 6 e 7, que diz assim: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que vocês precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez e que Ele fará. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento. E essa paz vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então você vê que a mente é um lugar privilegiado da criação. Por quê? Porque na mente Deus diferenciou o homem das demais criaturas. E é através da mente que Deus colocou aquilo que tem de mais precioso no homem, que é o seu intelecto.
Portanto, o inferno, quando quer atacar o crente, ele ataca na mente. Ele vai para desequilibrar, ele vai para desacreditar o crente de Deus, ele vai para trazer fraqueza e fraqueza mental, ele vai para trazer perturbação, ele vai para trazer tormento. No amor e na unidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, ela vai impactar. Por quê? Porque nós formamos um corpo, conforme está em 1 Coríntios capítulo 12, nós somos o corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça, e nós somos os membros. Então, a Trindade, ela vai impactar na forma como os membros desse corpo se relacionam, e é sempre em comunhão. Então, tem um texto aqui na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é o sangue que nos mantém unidos. Veja, vamos falar aqui um paradigma da biologia. Vamos dar um exemplo aqui. O sangue, ele tem um elemento que cola. O sangue tem um elemento líquido que faz com que ele fique grudento. Então, é esse mesmo elemento que faz com que nós estejamos unidos uns aos outros por um vínculo que não é de parentesco, por um vínculo que não é comercial, por um vínculo que é totalmente desprovido de qualquer tipo de interesse, a não ser o amor que nos une pelo amor que ele nos deu. Então, a unidade é importante. O nosso relacionamento na presença de Deus é um relacionamento de congregar, de estar juntos. Por quê? É porque juntos nós formamos o corpo de Cristo, a igreja. Somente juntos, separados, nós apenas representamos essa igreja. Então, nós somos membros dessa igreja e juntos formamos o corpo de Cristo. E também como cada pessoa impacta, cada pessoa da Trindade, da triunidade, vai impactar na nossa salvação. Veja, o Pai, ele determina tudo. O Filho planeja tudo. E o Espírito Santo executa. Tem um texto a esse respeito que está em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que a nossa salvação é esse relacionamento que vai afetar principalmente a nossa mente e a nossa mentalidade. Então, ou seja, mente é a sede dos pensamentos, a sede do intelecto, do nosso conhecimento e da razão. E a maneira como você pensa, a maneira como você age, a maneira como você escolhe, a maneira como você se relaciona com as pessoas, você julga, você entende, você escolhe, se chama mentalidade. E o Pai, o nosso Criador, ele que é o doador de todas as coisas, pedir ao Pai e ele vou-lo concederá, porque é aquele que bate, se abre, e ao que pede, recebe, e ao que busca, encontra. Então o Pai, ele se relaciona dessa forma. E o Filho é o que estrutura todas as coisas, porque foi por causa dele que o Pai nos aceitou. Foi por causa dele, ele que é o único Filho absoluto, herdeiro de todas as coisas, pelo qual foram criadas todas as coisas e para o qual foram criadas todas as coisas.
com Ele, por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas.